Bom dia a todas as minhas pacientes e as mulheres que não são minhas pacientes, mas que têm paciência para ouvir as próximas palavras. O meu objetivo aqui é, de uma maneira rápida e clara, passar algumas informações pertinentes para a sua saúde, lembrando que isso não substitui uma consulta médica. Então, eu queria falar um pouquinho sobre o HPV e o câncer de colo de útero. O HPV é um problema de saúde pública no Brasil e em vários outros países. E vale a pena lembrar que desde a contaminação do HPV até o desenvolvimento de um câncer cervical, nós temos várias etapas de neoplasia intraepitelial cervical, que a gente chama de NIC. Isso não é um câncer, é um pré-câncer. E o NIC evolui de NIC 1 para NIC 2, NIC 3, até evoluir para câncer. E grande parte, principalmente do NIC 1, né, que é a neoplasia intraepitelial cervical 1, volta ao normal, tem uma regressão espontânea, por uma resposta imune das pacientes. Então, isso já tranquiliza, porque se a paciente tem alguma lesão mais inicial do colo de útero, a maioria das vezes regride, né? Então, aqui está um epitélio normal do colo do útero, uma lesão inicial, que a gente chama de low-sil, uma lesão mais agressiva, H-sil, até o desenvolvimento do câncer. A gente sabe que tem geralmente uma correspondência entre o achado do Papa Nicolau e essas lesões que eu estou falando para vocês, o NIC1, o NIC2 e o NIC3, e geralmente a progressão para câncer o NIC1 é bem baixa, em torno de 1%, enquanto que o NIC3, 10% pode progredir para câncer. Mas vamos lá, o meu principal objetivo aqui é falar qual é o risco de uma paciente que tem o HPV e, de fato, progredir para uma lesão, um pré-câncer ou um câncer, no caso. Então, esse é um artigo bem interessante de 2019, com 40 mil mulheres, no qual a gente pode ver que em torno de 46% das pacientes com HPV 16 e 35% das pacientes com HPV 18, ao longo dos anos de persistência do vírus, do HPV positivo, né, evoluíram para uma neoplasia intraepitelial cervical 3 ou mais, mas que pode ser que alguns desses 3 tenham evoluído para câncer, né? Lembrando que mais ou menos 10% do NIC3 evolui para câncer, a gente tem mais ou menos 4, 3% aí dos tipos mais agressivos de HPV, que no caso 16 e 18, podem evoluir para câncer, mas vocês veem que para outros tipos, o risco da paciente desenvolver o NIC3 costuma ser bem menor, aqui, ó, só 5%, aí, por exemplo, do HPV 56. E aqui vocês podem perceber que essas pacientes que persistem com HPV por muito tempo são aquelas que mais correm o risco. Então, geralmente, 80% das pacientes que têm um HPV de alto risco positivo, elas vão negativar esse teste com o tempo por uma questão imune, né? Apenas 20% das pacientes persistem positivas, e isso exige um monitoramento, né? E aí, nesse monitoramento, vão ser feitos vários testes de citologia, que a gente chama de Papa Nicolau, ou então colposcopia, quando necessário, e o objetivo é detectar essas lesões pré-neoplásicas antes que elas evoluam para um câncer. Então, para ficar claro que existe sim um risco razoável de uma progressão para um NIC3, dependendo do tipo do HPV, mas essas lesões são tratáveis e a gente consegue tratar antes que progrida para um câncer. Obrigado por estar acompanhando esses posts e qualquer dúvida eu fico à disposição. Um abraço.